Vamos lá, galerinha, para a nossa 13ª questão. Questãozinha envolvendo a parte termodinâmica. Voltando para máquinas térmicas, certo? Segunda lei da termodinâmica, que foi cobrado na primeira fase, foi repetido aí na segunda fase. A questão fala o seguinte: uma máquina térmica ideal operando em ciclos de Carnot. Então, olha só, ele está me dizendo já que é uma máquina de Carnot. Isso é uma vantagem para ti, porque ele já está amarrando para você que você pode utilizar aquela expressãozinha do rendimento para a máquina de Carnot. Lembra que existe um rendimento de uma máquina geral e existe um rendimento para a máquina de Carnot. E muitas vezes alguns alunos acabam usando essa equação do rendimento de Carnot como se fosse para uma máquina qualquer. E você só pode utilizar ou para efeito comparativo ou se você souber que a máquina é de Carnot, como é o caso da questão. Aí ele diz: entre duas fontes térmicas, tem seu rendimento estimado em 40%. No entanto, quando a fonte quente dessa máquina sofre uma mudança no valor de sua temperatura, mantida a temperatura da fonte fria, o rendimento da máquina térmica nessas condições sofre um aumento de 5% em seu valor original. Ou seja, de 40% ela foi para 45%, não é isso? E aí ele diz: nessas circunstâncias, o aumento percentual sofrido na temperatura da fonte quente é de aproximadamente. Então, bora lá. Nós sabemos, pessoal, que o rendimento de uma máquina de Carnot ele pode ser dado por 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Lembra, eu só posso usar essa expressão para efeito comparativo quando eu quero saber se a minha máquina obedece às condições de Carnot ou se eu souber que ela é uma máquina de Carnot, como é o caso da questão. Ele está me dizendo no primeiro caso que ela tinha um rendimento de quanto? 40%. 40% seria 0,4. Então 0,4 é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Pega essa expressão, joga para cá, ela estava negativo vem positivo, TF sobre TQ. Isso é igual a 1 menos 0,4, né? 0,4 vem para cá negativo, então fica 0,6. Ou seja, eu descobri que a temperatura da fonte fria equivale a 0,6 da temperatura da fonte quente. Primeira relação, tudo bem? Só que ele diz que quando você provocou uma alteração na fonte quente, esse rendimento subiu 5%, então ele foi para 0,45, sendo igual a 1 menos a temperatura da fonte fria, que ele diz que é a mesma, sobre uma nova temperatura da fonte quente. Aí eu posso chamar de TQ', por exemplo. Se eu jogo isso aqui para cá, TF sobre TQ', isso é igual a 1 menos 0,45, que vai ficar 0,55. Se eu passo esse TQ' para cá, eu achei que o TF é igual a 0,55 vezes TQ', que é a nova temperatura da fonte quente. Só, galera, que as duas relações que eu encontrei são da temperatura da fonte fria, que ele diz que é a mesma. Então, se a gente iguala as duas expressões, eu vou ter que 0,6 vezes TQ é igual a 0,55 vezes TQ'. Ou seja, como que ele quer saber qual vai ser o aumento, né? O aumento percentual sofrido pela temperatura da fonte quente. Então, vamos achar ela aqui, ó. Joga ela para cá. Vai ficar 0,6 vezes TQ, que é a temperatura quente inicial, né? Sobre 0,55. E isso é igual a TQ', que é a nova temperatura da fonte quente. Se a gente divide 0,6 por 0,55, vocês vão encontrar aí, pessoal, aproximadamente 1,09 vezes TQ. Ou seja, olha para a tua nova temperatura da fonte quente. Ela é 1,09 a temperatura da fonte quente inicial. Ou seja, 1,09 quer dizer 1 inteiro, que é o que tu já tinha, mais 0,09. Esse aumento 0,09 acima do inteiro é justamente o quê? 9%, a porcentagem. Então, isso indica para a gente que houve o quê? Um aumento de 9% na temperatura da fonte quente. Tudo bem? Porque é justamente isso que passou do inteiro. 0,09, 9%. Você marca para essa questão o teu item B de bola. Beleza?